Ezequiel capítulo 33. O ofício do verdadeiro profeta. E veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, fala aos filhos de teu povo e dize-lhes: quando eu fizer vir a espada sobre a terra, e o povo da terra tomar um homem dos seus termos e o constituir por seu atalaia, e vendo ele que a espada vem sobre a terra, tocar a trombeta e avisar o povo. Se aquele que ouvir o som da trombeta não se der por avisado, e vier a espada e o tomar, o seu sangue será sobre sua cabeça. Ele ouviu o som da trombeta, e não se deu por avisado, e o seu sangue será sobre ele, mas o que se dá por avisado salvará sua vida. Mas se quando o atalaia vir que vem a espada, não tocar a trombeta, e não for avisado o povo, e a espada vier, e levar uma vida dentre eles, esse tal foi levado na sua iniquidade, mas o seu sangue demandarei da mão do atalaia. A ti, pois, ó filho do homem, te constituí por atalaia sobre a casa de Israel. Tu, pois, ouvirás a palavra da minha boca, e lhe anunciará da minha parte. E se eu disser ao ímpio, o ímpio certamente morrerás, e tu não falares para desviar o ímpio do seu caminho, morrerá esse ímpio na sua iniquidade. Mas o seu sangue eu demandarei da tua mão. Mas quando tu tiveres falado para desviar o ímpio do seu caminho, para que converta dele, e ele se não converter do seu caminho, ele morrerá na sua iniquidade. Mas tu livraste a tua alma. Tu, pois, filho do homem, diz a casa de Israel: assim falais vós, dizendo, visto que as nossas prevaricações e os nossos pecados estão sobre nós, e nós desfalecemos neles, como viveremos então? Diz-lhes: vivo eu, diz o Senhor Jeová, que não tenho prazer na morte do ímpio, mas em que o ímpio se converta do seu caminho e viva. E convertei-vos dos vossos maus caminhos, pois por que razão morrereis, ó casa de Israel? Tu, pois, filho do homem, dize aos filhos do teu povo: a justiça do justo não fará escapar no dia da sua prevaricação, e quanto à impiedade do ímpio, não cairá por ela. No dia em que se converter da sua impiedade, nem o justo pela justiça poderá viver no dia em que pecar. Quando eu disser ao justo que certamente viverá, e ele, confiando na sua justiça, praticar iniquidade, não virão em memória todas as suas justiças, mas a sua iniquidade que pratica, ele morrerá. Quando eu também disser ao ímpio, certamente morrerás, e ele se converter do seu pecado, e fizer juízo e justiça, restituindo esse ímpio o penhor, pagando o furtado, andando nos estatutos da vida, e não praticando iniquidade, certamente viverá, não morrerá. De todos os seus pecados com que pecou, não se fará memória contra ele. Juízo e justiça fez, certamente viverá. Todavia, os filhos do teu povo dizem: não é reto o caminho do Senhor, mas o próprio caminho deles é que não é reto. Desviando-se o justo da sua justiça e praticando iniquidade, morrerá nela. E convertendo-se o ímpio da sua impiedade e fazendo juízo e justiça, ele viverá. Por isso mesmo,
Todavia vós dizeis: não é reto o caminho do Senhor. Julgar-vos-ei, e cada um conforme os seus caminhos, ó casa de Israel. E sucedeu que no ano do 10º, no 10º mês, aos 5 do mês do nosso cativeiro, veio a mim um que tinha escapado de Jerusalém, dizendo: ferida está a cidade. Ora, a mão do Senhor estivera sobre mim pela tarde, antes que viesse o que tinha escapado. Abriu a minha boca até que veio a mim pela manhã, e abriu-se a minha boca, e não fiquei mais em silêncio. Então veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: filho do homem, os moradores desses lugares desertos da terra de Israel falam, dizendo: Abraão era um só e possuiu essa terra, mas nós somos muitos. Essa terra nos foi dada em possessão. Diz-lhes, portanto: assim diz o Senhor Jeová: com sangue comeis, e levantai os olhos para os vossos ídolos, e derramai sangue, e possuireis essa terra? Vós vos estribais sobre a vossa espada, cometereis abominação, e contamina cada um a mulher do seu próximo, e possuireis a terra? Assim lhes dirá: assim diz o Senhor Jeová: vivo eu, que os que estiverem em lugares desertos cairão à espada, e o que estiver sobre a face do campo o entregarei à fera, para que o coma, e os que estiverem em lugares fortes e em cavernas morrerão de pestilência. E tomarei a terra em assolação e espanto, e cessará a soberba da sua força, e os montes de Israel ficarão tão assolados que ninguém passará por eles. Então saberão que eu sou o Senhor, quando eu tornar a terra em assolação e espanto por todas as abominações que cometeram. Quanto a ti, ó filho do homem, os filhos do teu povo falam de ti junto às paredes e nas portas das casas, e falam um com o outro, cada um a seu irmão, dizendo: vinde, peço-vos e ouvi qual seja a palavra que procede do Senhor. E eles vêm a ti, como o povo costuma vir, e se assentam diante de ti como meu povo, e ouvem as tuas palavras, mas não as põem por obra. Pois lisonjeiam com a sua boca, mas o seu coração segue a sua avareza. E eis que tu és para eles como uma canção de amores, canção de quem tem voz suave e de quem bem tange, porque ouvem as tuas palavras, mas não a põem por obra. Mas quando vier isto, eis que está para vir, então saberão que houve no meio deles um profeta.